Obrigado. Obrigada, Nuno. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a possibilidade que nos foi dada durante o ano 2019 e na colheita 2020 de fazer os ensaios no armazenamento dos frutos que eram colhidos e que nos eram preparadas as diferentes amostragens pelo Miguel e pelo INEAV, que os dois ensaios estavam encadeados um no outro e nós levávamos um conjunto de amostras que nos permitiam depois, com diferentes tratamentos, avaliar e monitorizar esses frutos no armazenamento. Tal como a Eve disse, no ano de 2019 nós tivemos um conjunto muito grande de amostras e tivemos um período apenas de conservação. No ano de 2020 nós reavaliámos aquilo que seria a metodologia de trabalho e as diferentes amostras foram guardadas numa perspectiva de armazenamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Falando um bocadinho, ou referindo um bocadinho daquilo que é o que foi a metodologia e pegando naquilo que o Miguel referiu, a data ótima ou a data comercial de colheita no ano 2020 foi o dia 25/8 e nesse mesmo dia foi feita uma aplicação de ar-vista. Depois, esse dia correspondeu ao tempo zero, o tempo da colheita. Depois, uma semana depois, foi feito um novo tratamento de ar-vista. É preciso referir aqui, não foi dito, mas isto causou várias vezes dúvidas, não eram as mesmas árvores que levavam 2 vezes o tratamento, portanto, aí é preciso que se diga, porque isto já falei com várias pessoas e que perguntavam se as peras no mesmo pomar eram tratadas numa semana e uma semana depois. Não, eram parcelas distintas para tentar avaliar o efeito de uma aplicação mais tardia ou mais precoce do produto e ver o seu efeito depois em todo o período. E nós fomos recolher amostras depois, também 2 semanas após o primeiro tratamento e 1 semana após o segundo, e depois, num tempo mais tardio, já 3 semanas depois da colheita inicial, frutos sem qualquer tratamento, frutos com 3 semanas de tratamento à vista e frutos com 2 semanas de tratamento à vista. Portanto, estas peras foram depois colocadas nas câmaras frigoríficas. Em alguns casos não foi feita qualquer aplicação de Smart Fresh e em algumas das amostras foi feita a aplicação de Smart Fresh, a dose reduzida e a dose normal. O protocolo depois de armazenamento foi feito com o delay de 6 semanas em atmosfera normal e a seguir todos os frutos foram conservados nas atmosferas controladas com 4% de oxigênio e 0,5% de CO2. Portanto, a nossa alternativa, ou o que o protocolo previa, foi apenas a manutenção e o armazenamento destes frutos em atmosferas controladas. A avaliação destes frutos foi feita 4, 6 e 8 meses após a colheita, considerando que 4 meses em janeiro seria um armazenamento de curto prazo, 6 meses um de médio prazo e 8 meses um de longo prazo. Os frutos foram única e simplesmente avaliados após 10 dias em shelf life, a uma temperatura controlada de 18 mais ou menos 2 graus. A firmeza da polpa foi avaliada em 20 frutos
por modalidade e por porta-enxerto, e o escaldão superficial e os acastanhamentos internos em 50 frutos. Eu relembro que neste ano de 2020 nós tínhamos frutos de 3 pomares em 3 porta-enxertos diferentes. Portanto, quando falamos de porta-enxerto, falamos dos 3 porta-enxertos e das modalidades. Vou-vos apresentar aquilo que foram as nossas modalidades de conservação. Portanto, para armazenamentos de curta duração, ou seja, para frutos que foram avaliados em janeiro deste ano, nós tínhamos frutos que não tiveram qualquer aplicação de Smart Fresh, foram frutos que não tinham tratamento ou tinham apenas o primeiro tratamento de ar vista em campo e o segundo tratamento de ar vista em campo. Relembro que os frutos sem tratamento eram os frutos do final de agosto, os frutos do tratamento do A3 eram frutos que tinham 3 semanas após a colheita, e os frutos A4 seriam os frutos 4 semanas após a colheita comercial, o que diria que teriam 3 semanas de aplicação do primeiro tratamento de ar vista e 2 semanas do segundo tratamento de ar vista. Portanto, o que é que nós verificamos? Verificamos que os frutos a vermelho estão os frutos sem tratamento, a azul os frutos que foram tratados com ar vista na época de colheita comercial, e a amarelo os H2, que são os frutos que foram tratados uma semana após a época comercial. Em cada um dos gráficos temos os diferentes porta-enxertos e verificamos que as escalas estão todas iguais. Portanto, verificamos que numa primeira fase, os tratamentos, as peras tratadas no dia da colheita comercial retêm muito mais a dureza após os 10 dias a 18 graus do que os frutos de controlo e os próprios frutos que tiveram tratamento de ar vista na semana posterior ou uma semana depois da época de colheita, da data de colheita comercial. Portanto, frutos que ao final de 10 dias em temperatura ambiente controlada, à volta de 20 graus, mantinham uma firmeza de polpa muito mais interessante no caso do H1 do que o próprio controlo. É patente a diferença entre os diferentes porta-enxertos e, portanto, nós temos aqui sempre aquilo que é a variabilidade biológica do pomar e a variabilidade biológica associada depois àquilo que são as durezas durante a retenção da dureza e a maturação do fruto após a conservação. Portanto, aquilo que foi importante verificar, que o ar visto em campo permitia ao fruto após a conservação e após o armazenamento, permitia ao fruto recuperar a sua capacidade de amadurecimento, que esta manutenção e estes resultados da firmeza da polpa eram muito adequados naquilo que era a modalidade H1, ou seja, o tratamento com ar vista na data comercial de colheita, e no tempo e naquilo que era o tempo 2, ou seja, na colheita após 2 semanas da data comercial da colheita. No caso das 3 semanas e do tratamento H2, essa firmeza da polpa não era retida de uma maneira que, do ponto de vista comercial, depois fosse interessante. Naquilo que estes últimos anos não temos tido uma incidência grande de escaldão, ou não temos tido incidências de escaldão, não foi verificado escaldão em janeiro em nenhum
destas amostras, nem sequer no controlo, e os acastanhamentos internos eram apenas em cerca de 2% dos frutos, em particular naqueles do H2 que tinham uma dureza mais baixa e, portanto, e das colheitas mais tardias. Quando nós, aqui é março, peço desculpa, no armazenamento de média duração, em março, já houve aplicação em algumas das amostras que vieram do campo de uma dose baixa de Smart Fresh, 150 ppb, e, portanto, nós temos aqui uma variabilidade de tratamentos, temos frutos da colheita da data comercial apenas em atmosfera controlada, temos os mesmos frutos sem tratamento no campo que foram tratados em câmara com Smart Fresh, temos os frutos da aplicação H1 que foram colhidos 2 semanas após essa aplicação, mantidos apenas em atmosfera controlada, e outros mantidos nem atmosfera controlada, mas tratados com Smart Fresh 150 ppb, e depois temos ainda frutos do Arvista 2, em que o tratamento com Arvista no campo foi feito 1 semana após a data comercial de colheita, mantidos em atmosfera controlada e outros mantidos em atmosfera controlada com 150 ppb de Smart Fresh. O que é que nós verificamos? Verificamos que o Smart Fresh de 150 ppb naquilo que é o controle bloqueia a capacidade de amadurecimento dos frutos. Portanto, temos frutos sem tratamento da primeira colheita que ficam completamente bloqueados ao final de 10 dias à temperatura de 18 mais ou menos 2 graus e não nos permite o amadurecimento. Depois, se olharmos para aquilo que é o tratamento na primeira semana, o H1 e o H2, temos nos diferentes porta-enxertos resultados semelhantes, e verificamos que nesta média duração, com a avaliação em março, é muito interessante o resultado apresentado pelas peras que, para além do tratamento em campo, tiveram o tratamento de Smart Fresh com 150 ppb. Estas peras tratadas em campo com o Arvista, na média duração, ao final de 10 dias, ficam com durezas ou com firmeza de polpa não interessante do ponto de vista comercial. E para permitir esta média duração, o tratamento Arvista terá que ser complementado com uma dosagem baixa de Smart Fresh na câmara. Portanto, o Arvista sem Smart Fresh para armazenamento de média duração, ao final do shelf life, leva a firmezas de polpa muito baixa, que essa firmeza de polpa é mantida se for feito o tratamento com Smart Fresh na dose mais baixa. O comportamento entre os dois tipos entre as duas aplicações, ou seja, entre os frutos que foram tratados na data comercial e uma semana depois, é muito semelhante a nível de evolução e da própria dureza. Não verificámos escaldão e tivemos uma incidência de acastanhamentos internos muito restrita àquilo que é a zona carpelar, em 5% dos frutos, e voltamos a ter sempre
isso nos frutos que apresentam uma firmeza da polpa mais baixa. Quando nós olhamos para aquilo que eram os frutos, ao final dos 6 meses de avaliação e após 10 dias à temperatura ambiente, nós verificamos que as peras sem tratamento, mantidas em atmosfera controlada com Smart Fresh, retêm uma cor mais esverdeada do que as restantes, e verificamos que os tratamentos, quer da Arvista 1, quer da Arvista 2, em atmosfera controlada com Smart Fresh, retêm uma cor mais verde do que aquela que é o desenvolvimento de cor nas peras dos diferentes tratamentos mantidas apenas em atmosfera controlada. Em qualquer dos casos, é evidente que não há escaldão, há muita carepa nestas peras, mas de qualquer maneira não havia escaldão nas peras. Amostras perfeitamente do ponto de vista comercial, especialmente estas, de aspecto todas elas, da cor de epiderme, todas elas, e consoante as preferências, todas elas interessantes, mas a nível de dureza, sem dúvida nenhuma, as que levaram o tratamento em Arvista no campo e que depois levaram tratamento com Smart Fresh de baixa dosagem durante o armazenamento. Depois, quando nas amostras que foram utilizadas para armazenamento de longa duração, foi seguido o mesmo esquema anterior. Tivemos peras sem tratamento, peras com Smart Fresh na dose baixa e com aplicação de Smart Fresh na dose normal. Utilizámos a mesma, tal como no armazenamento de média duração, peras com o tratamento Arvista 1 e Arvista 2 no tempo 2, o que quer dizer que seria 2 semanas após a época normal ou a época comercial de colheita. As colheitas mais tardias foram, como poderiam ter reparado, apenas utilizadas para armazenamentos de curta duração. Neste caso é evidente, todos os gráficos estão comparáveis, porque têm todos a mesma escala, as variações são associadas aos diferentes porta-enxertos e vemos notoriamente aquilo que é o efeito do Smart Fresh aplicado em câmara e o efeito da dosagem do Smart Fresh. Portanto, em armazenamento de longa duração, e estes são os resultados ao final de 10 dias, volto a dizer, à temperatura de 18 mais ou menos 2 graus, é evidente a retenção da firmeza da polpa associada às doses crescentes de Smart Fresh. Aos final de 10 dias, as peras com os tratamentos apenas de campo têm durezas ou firmezas de polpa extremamente baixa e do ponto de vista comercial não interessantes. Continuamos a ter aqui no tratamento com a dosagem média de Smart Fresh durezas que podem ser interessantes para o comércio. Portanto, o Arvista, o tratamento Arvista sem Smart Fresh no armazenamento de longa duração leva a valores de firmeza de polpa muito baixos em shelf life, sendo independentemente da data de tratamento,
o tratamento depois em câmara frigorífica com Smart Fresh permite um armazenamento mais longo, com boa firmeza de polpa. O problema aqui temos que ao longo do armazenamento nós vamos tendo um aumento maior, um aumento dos acastanhamentos internos, temos cerca de 10% e em particular nos frutos que foram tratados em campo mais tarde. E em particular também naqueles que depois não levaram qualquer tratamento de Smart Fresh na câmara de conservação. Portanto, temos uma amostra de peras ao final dos 8 meses de conservação, peras sem tratamento, mantidas em atmosfera controlada, sem tratamento de campo, mantidas em atmosfera controlada e com Smart Fresh na dose normal. Peras com o primeiro tratamento de campo e apenas mantidas em atmosfera controlada, e as mesmas peras com o Smart Fresh. Portanto, se compararmos as duas, vemos que peras sem qualquer tratamento de campo e mantidas com Smart Fresh retêm melhor a cor verde após os 10 dias. A seguir temos as do Ar Vista 1, que que foram tratadas em campo e foram mantidas, porque foram colhidas 2 semanas depois, ainda muitas delas têm um verde amarelado, e depois peras colhidas na mesma altura, mas que foram mantidas apenas em atmosfera controlada, têm uma cor muito mais amarela após a conservação. Portanto, o que é que destes ensaios, e respondendo um bocadinho àquilo que foi o último slide da Eve, tentar perceber de que maneira é que nós podíamos conservar e como é que nós podíamos aproveitar e diferenciar estas diferentes épocas de colheita naquilo que é o armazenamento. É sem dúvida patente que os melhores resultados foram sempre obtidos com a aplicação do Ar Vista na data ótima de colheita ou na data comercial. Portanto, nós temos sempre melhores resultados com o Ar Vista no H1, e as 2 semanas após a data ótima, portanto, no tempo 2, permite armazenamento curto sem qualquer outro tratamento, permite armazenamento médio com tratamento de Smart Fresh em câmara 150, e no armazenamento longo também poderá ser uma alternativa este tipo de tratamento. Uma colheita com um delay de 2 semanas, em que o tratamento em campo é feito na data comercial e que depois em câmara frigorífica esse tratamento é suplementado com aquilo que é um tratamento de baixa dosagem de Smart Fresh. Isto era rapidamente o que eu vos tinha para dizer. Podemos sempre, amanhã também estarei no campo na parte de manhã, e podemos sempre discutir estes assuntos. Eu penso que internamente no Rocha Center depois haveremos de discutir um bocadinho mais em pormenor. De qualquer maneira, todas as outras pessoas, uma vez que é um trabalho que é feito para a Agrofest, todas as outras pessoas que estejam interessadas, teremos também todo o gosto em complementar alguma informação. Obrigada, Ana.